Eu sou a professora Gilda Corfe Diegues, do curso de Letras da Universidade de Estácio de Sá, trazendo mais um programa Letras e Mídias, com a presença hoje de um dos nomes mais expressivos da teoria da comunicação no Brasil, professor doutor Muniz Sodré, que também é titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena os cursos de pós-graduação, já tendo mais de 25 obras publicadas sobre os mais variados temas. Presentes também os nossos participantes habituais, professora Terezinha Val e professor Ivo Lucchesi, ambos ensaístas. E eu começaria, Muniz, te pedindo, já que um grande teórico da comunicação no Brasil, uma avaliação sobre o panorama da comunicação, né, atual aqui no Brasil e no mundo, de um modo geral. Olha, veja só, primeiro, eu acho que caberia fazer uma distinção entre, digamos, mídia e imprensa. Não são exatamente a mesma coisa. Exato. Então, a palavra comunicação começou associada à mídia, significa a montagem de uma estrutura de produção de discursos sociais, articulada com a publicidade e com o mercado de consumo. Ora, isso começa aqui no Brasil, por volta de 1967, 68, com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, na época era secretário de Planejamento Reis Veloso. Exato. O segundo PND digamos, como que mobiliza agências governamentais e mobiliza a população para os ritos de consumo. Quer dizer, havia um mercado de consumo emergente, nascente aqui no Brasil, nasce nesse momento. Então, já se havia eletrificado o território nacional e criado a Embratel, a Eletrobras, a Embratel, já havia condições materiais para redes de comunicação, para rede de televisão. Então, a questão, a problemática da comunicação aparece nesse momento, tanto no nível acadêmico, com os ventos do McLuhan, que foi um bom teórico e um grande propagandista também, da mídia, da comunicação. Né, infelizmente esquecido, mas um teórico importante. E surge, ao mesmo tempo, condições, digamos, de emergência desse mercado de bens suntuários, mercado de bens conspícuos, que é o que se chama hoje mercado de consumo. Bem, a partir daí, montou-se um sistema, esse sistema midiático, que cresceu com a expansão das redes de televisão, com o aumento gradativo dos investimentos de publicidade também na mídia eletrônica, criou-se um sistema que eu diria, do meu entender, do ponto de vista de produção cultural, inútil. Eu acho que hoje é mais ou menos, está um pouco mais de 1% do produto interno bruto que se gasta em publicidade no Brasil. É muito dinheiro, Eu acho que esse dinheiro, que vem de uma coisa chamada capital social é um capital, digamos, amealhado tanto pelo Estado, quanto por empresas, para verbas. Eu acho que se gasta demais nisso no Brasil. E eu me pergunto muito para quê e por quê, considerando que a educação é uma questão ético-política essencial na realidade brasileira. Não é que eu não acho que não se deva ter televisão, se deva ter mídia de entretenimento. Eu só acho que se dá uma importância excessiva a esse bloco, a esse sistema aqui no Brasil, particularmente quando nós somos extremamente carentes em termos de investimentos educacionais. É aí que eu penso, na situação da televisão, né, já que a gente está falando da publicidade a partir da televisão, quer dizer, também a posição que fica o espectador diante daquilo que é passado como informação, ainda que seja no nível da televisão dirigida à educação. Até que ponto há a possibilidade de uma
uma interatividade mesmo, né? Quer dizer, não é exatamente a situação de uma pergunta de um telespectador que vai fazer com que ele esteja refletindo junto com o exposto no programa. Então, até que ponto ele não é apenas um voyeur? Nessa questão da passividade diante de uma... Eu complementaria, quer dizer, essa interatividade... Por causa da propaganda que vem, não é? Junto com essa interatividade é um pouco falsa, né? Pois é. Porque mesmo que a pessoa venha a dar um retorno através de um telefonema, que geralmente é esse tipo de resposta, né? São computados apenas números, quer dizer, você não tem a dimensão de como se dá o processo de recepção efetivamente e como esses valores, e aí entramos numa questão ética, né? Como é que esses valores estão sendo absorvidos. Né? Quer dizer, efetivamente eu concordo contigo, não sei a tua visão, Muniz. Olha, há uma categoria clínica para crianças, chama-se hiperatividade, né? A criança hiperativa tem que ser tratada. A criança hiperativa, o pai não suporta, os pais não suportam, o tempo inteiro tem que jogar bola, tem que pular, tem que tratar. É possível que haja uma mística hoje da interatividade, que talvez seja a doença pública da comunicação. Uma máscara, né? Uma máscara. A interatividade em si mesmo não é virtude nenhuma. Eu sou absolutamente interativo com alguém ao telefone, com alguém a interatividade hoje dos e-mails. Então, vejam só, é como se ser interativo fosse ser automaticamente cultural, ético e virtuoso. Ninguém para pensar por que ser interativo é tão bom. Por que ter esse contato instantâneo é de alguma modo da virtude para além da simples operacionalidade de um sistema técnico ou para além dos interesses publicitários? O que é que me faz dizer que serve à formação de alguém, que serve ao ajuste da consciência ao mundo contemporâneo, ser interativo? É por isso que eu posso fazer um pandan de interatividade e hiperatividade. Então há como que uma pulsão de comunicar, uma pulsão de fazer contato, que eu não sei se pertence à ordem dos interesses propriamente humanos ou à ordem do interesse do mercado. Então vamos começar desmistificando, digamos, a interatividade com virtude. Podemos equacionar assim, a interatividade acaba se prestando muito mais para fazer desabrochar ou incrementar a excitação em detrimento de um estado reflexivo que efetivamente emanciparia o sujeito, mesmo com a passividade diante da imagem. É isso que eu quero dizer. Porque, olha, as grandes críticas que se faziam à televisão, até o final dos anos 70 e 80, era a questão da passividade. Era a questão do monopólio da fala. A televisão. Que é um título de um dos seus livros. Então, quer dizer, o telespectador ficaria passivo numa situação infantil, sendo alimentado por uma mãe poderosa, que era a televisão. Então, se resgataria essa situação de passividade pela interatividade. Né? Vejam só, essa excitação que você falou, nada nos garante que essa excitação, que essa interatividade contribua para a reflexão, contribua para a formação da consciência. Pelo contrário. Ao contrário, as características dessa excitação de contato são muito próximas da característica da droga. Veja só, nós vivemos hoje um tipo de relação social, um tipo de ambiente social, onde tudo concorre para estimular sensorialmente o sujeito, para estimular os sentidos. São os cartazes que você vê, os letreiros luminosos, há muito filme, há muita imagem, há muita música. Portanto, há muita excitação sensorial. Veja só, portanto, toda uma ordem de imaginário que cria um outro real, um real diferente daquele que vivemos, que é esse um real, é como se fosse uma outra esfera da existência. A mídia hoje é outra esfera da existência. É como se fosse uma biosfera própria, articulada com o mercado de consumo, onde tudo ali é imaginário e excitação. Ora, veja só, a droga é também um universo desse tipo. Por quê? O que é que a droga oferece a alguém? Eu falo, o que é que o grande entorpecente, o alucinógeno oferece a alguém? É uma realidade imaginária, com muita imagem, com muita excitação sensorial, e uma ideia de potência que o sujeito pode não ter no real. Então, um mecanismo de onipotência. Eu quero alguma coisa, mas não posso ter o que eu quero. A droga
de se pode, imaginariamente. E que também tem a duração da excitação. E que tem a duração da excitação. Ora, há, portanto, assim como a relação social de droga, quer dizer, toda abstração e toda simulação, todo imaginário com relação a condições reais de existência é uma relação de droga. Portanto, a droga se expande tanto, não apenas que haja traficantes. Há traficantes que há as condições para que a relação social de droga se amplie e crie drogados. Ora, toda essa estrutura de excitação, de sinais de consumo, tem pontos homólogos, tem pontos isomórficos com a relação social de droga. Então, se você quer pensar a sociabilidade hoje, se você quer pensar a formação de jovens, de filhos, se você está preocupado com a ética de futuro é aquela em que você olha para a cadeia intergeracional. O que é que acontece com os filhos, com o descendente? Você tem que pensar um pouco mais seriamente sobre o que é que está acontecendo, está ocorrendo, com essa presença forte da mídia na vida social, especialmente da televisão e seus derivados, da internet. Eu diria que essa excitação, essa sensorialidade é da ordem da droga, se não há contrapesos para ela. E aí entra uma outra questão, que é o mundo virtual trazido pela internet, pelo computador, que ainda é um outro estágio, né, em que você pode, inclusive, tornar essa imaginação, né, praticamente... Nessa perspectiva, o mundo, a supremacia do mundo virtual, de certa maneira, estaria sequestrando o mundo virtuoso. As palavras são as mesmas. Todas duas, tão distantes entre si. Virtual e virtude vem de vir, né, de vis que vem de força. Então, são a realidade do virtual, a realidade potencial. Exato. É uma ampliação da mídia. A net, a internet, é mídia. Né? É uma mídia. É uma mídia que ainda inexplorada em certos aspectos, mas que tende a absorver todas as outras e que, de algum modo, perfaz, torna perfeita essa realidade que eu estou mencionando, porque cria um mundo próprio. Na rede, você sabe que hoje tem programas que circulam na rede, mais nos Estados Unidos do que aqui, mas aqui já, chamam-se bots, and robots, que simulam pessoas que você não sabe exatamente se você está falando com um bot, com um programa, portanto com um ser artificial, ou com uma pessoa real. Há uma pesquisadora americana, não sei se já leram o livro da Sherry Turkle. A Sherry Turkle narra casos pitorescos com bots, de repente você pode perfeitamente simular gente na rede, programas que vão aprendendo também com as respostas, e você já tem quase um mundo artificial com entes artificiais. Isso é apenas o começo, mas já aponta para realmente a produção de uma realidade substitutiva, a realidade que você pode chamar vicária, né? Paralela, que é a realidade virtual. Ora, você tem aí, portanto, eu acho que a Gilda usou a palavra certa, ela disse é quase real, exatamente, é quase real. É quase real. E eu acho que a televisão é da ordem do quase. Quer dizer, com a televisão nós temos uma quase presença de pessoas, né? Nós estamos falando aqui, para quem vai ver isso depois, nós somos uma quase presença. Né? Somos intocados. E se o vídeo é guardado, nós somos eternos. Então, com a realidade virtual e com o vídeo, nós temos uma promessa de eternidade. Vamos passar, vamos morrer e o vídeo pode ficar. É isso que essa realidade virtual parece dar às pessoas. É um meio de lidar melhor com a morte, aparentemente. Né? Mas, há um conto, aliás, o grande romance de Bioy Casares, A Invenção de Morel, né? Que é a fantasia disso. Né? Em função do cenário muito bem descrito pelo Muniz, e lembrando-me que, acima de tudo, Muniz é um teórico, me vem à mente o desejo de ouvir alguma coisa a respeito de como estaria a sobrevivência do pensamento teórico hoje, não só no Brasil, no mundo em geral, na medida em que parece se tornar, ou ter se tornado refém de uma razão instrumental, funcional, pragmática. Quer dizer, qual lugar que o teórico intelectual hoje ocupa neste cenário preocupante?
Veja só, eu acho que o pensamento crítico, que é a panagem do intelectual, é um pensamento de distância entre sujeito e objeto. Você tem crítica quando você coloca o objeto à frente, descortina esse objeto, penetra ele com a razão analítica. Portanto, a crítica precisa de uma distância. O problema hoje é que nós estamos envolvidos com uma realidade que eu diria que é objetual. Quer dizer, a objetividade é objetual. A objetividade é construída por máquinas, por instrumentos, por objetos que constituem o circuito pensante. Quer dizer, o computador trouxe problemas e trouxe questões próprias dele. As máquinas, portanto, se integram o circuito de pensamento hoje e estamos muito próximos dos objetos para exercer a tarefa crítica. A tarefa crítica é cada vez mais difícil. Olha, então, que a comunicação, essa realidade comunicacional e a mídia veio trazer, foi pôr em crise, eu diria, o objeto das ciências sociais, pensado a partir do estatuto positivista das ciências. Quer dizer, primeiro, essa realidade simulada vicária que a mídia cria é inapreensível pelas disciplinas sociais, pelas disciplinas que estavam, digamos, voltadas para sistemas centrais de dominação, como o capitalismo, como a igreja, por exemplo, e como o Estado. Por quê? Porque essa realidade incita a se produzir um novo sistema de inteligibilidade, um novo sistema conceitual. Ora, então, razão pela qual eu diria que a maioria dos trabalhos de comunicação hoje são, eu diria, academicamente fracos. Por que academicamente fracos? Porque eu acho que é um grande engano, um grande erro de tomar a realidade comunicacional como se fosse a realidade histórica antiga, tradicional, para o qual se criou a sociologia, a antropologia, a psicologia. Né? Então, há uma grande dificuldade de exercer o pensamento crítico com relação a essa nova realidade, porque nós estamos cercados pelo objeto. Nós somos também um objeto desse tipo de pensamento. Ou seja, nós somos controlados por objetos e estamos colados com ele. Então, o que é que ocorre? Surge muito pensamento que eu chamo de doutrina e acompanhamento técnico. Eu dou um exemplo, Pierre Levy. Foi citado no último programa, criticamente. Ele, primeiro, tem uma empresa de informática. Grande parte do que parece ser teoria, na verdade, é uma descrição técnica de processo informático em andamento. Como as pessoas não conhecem a terminologia e não conhecem aquele processo, dá a ilusão de reflexão. Ele pode ser até a versão piorada do McLuhan. Né? Sem dúvida nenhuma, a versão piorada. Mas o que é? Eu chamo de doutrina de acompanhamento técnico. Você vai descrevendo uma determinada realidade empírica como se ela fosse reflexão. Isso ocorre muito com jornalistas, porque grande parte das ciências sociais foram assumidas pelo discurso jornalístico. O discurso jornalístico de qualidade assumiu muito o discurso da sociologia, da psicologia. Exato. Os professores passaram a falar muito para jornal. E o jornalismo hoje é uma mescla desses discursos, de modo que você tem muita dificuldade de distinguir o que é o discurso acadêmico da sociologia, da psicologia, do bom discurso jornalístico de qualidade. Isso ocorre também com teóricos e com acadêmicos que não conseguem esse distanciamento crítico do objeto e, portanto, o discurso passa a ser apenas um acompanhamento técnico. Ora, qual é o problema que isso cria? É que, na verdade, não é possível, por outro lado também, ser puramente teórico no que diz respeito à comunicação. Eu dou um exemplo. Bourdieu escreveu um livro sobre a televisão. Não é bom aquele livro de Bourdieu. E aquele livro foi criticado por um não teórico bem. Sabe quem fez a crítica boa de Bourdieu na Folha? Boni, da TV Globo. Boni escreveu um artigo na Folha, e eu gostei do artigo, criticando o livro do Bourdieu, onde ele simplesmente diz uma verdade. Ele diz: esse cara nunca entrou na televisão para ver como ela funciona. Quer dizer, se por um lado há uma grande ojeriza que o jornalista tem, que o técnico de televisão tem, em ver o teórico falar do que ele faz, porque ele diz: ele sabe fazer isso? Não sabe. Né? Por outro lado, o jornalista, o técnico de televisão, é incapaz também de produzir um discurso crítico coerente sobre o que ele está fazendo. Ele sabe fazer, mas não sabe articular o discurso sobre. Né? Ora, então, é um pouco como, no entanto, tem que surgir daí um pensamento. E eu acho que o pensamento vai surgir
e está surgindo, a maneira como surgiu o pensamento sobre o cinema. Quando, digamos, o Deleuze fala disso num dos livros dele, ele diz, olha, quando Godard refletia sobre o cinema, não era um pensamento apenas sobre o cinema, era um pensamento do cinema. Quer dizer, alguém que fazia cinema e estava falando do cinema. Porque falar do cinema não é fazer cinema. Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber alguma coisa de cinema ou falar dele, enquanto produtor. Eu diria que nós estamos hoje tão imersos nesse mundo da mídia, da comunicação, que falar de algum aspecto da mídia implica em conhecer um pouco dos mecanismos de agenciamento, de produção dela. Não se pode ser absolutamente teórico. Tem que ser um pensamento da praxis. E a praxis é esse tipo de pensamento que une prática e sobre, que une transitividade e intransitividade. Nós estamos num momento de transição. Portanto, tudo isso hoje, esse novo tipo de realidade, sugere a criação de um sistema de inteligibilidade que comporte a invenção, que comporte a ficção. É preciso relativizar a epistemologia dura, pesada e fisicista das ciências sociais. A ficção é um caminho tão bom para chegar ao real quanto o discurso teórico. Então é por isso que eu gosto muito do Baudrillard. Não é à toa que você mesmo transita nas duas. Né? Isso mas não estou me dando nem como exemplo. Eu ia falar do Baudrillard, que eu acho que é isso. O Baudrillard, os insights melhores que eu já vi hoje sobre mídia, vêm do Baudrillard. Mas você pedir ele para provar, eu não quero provar nada. É um pouco chutes brilhantes e saque, como Sartre, nos seus melhores momentos, cometia um belo chutes, e eu chutei muitas vezes. Né? É um belo chute. Quer dizer, chutar, todo mundo chuta, mas ninguém chuta como Pelé. Então é preciso saber dar o chute em determinado momento, quer dizer, a invenção, o insight. A invenção anda meio ausente. Anda meio ausente. Ela não tem participado muito da cena, nem teórica, porque eu acho que o teórico ele tem que ter um pouco de ficção, até para poder enxergar o objeto, né, pelo imaginário e tudo. E também eu noto que ela está sendo descentrada, quer dizer, o apelo muito grande a uma realidade, como tu mesmo colocaste, excessivamente objetiva, né, de instrumentalização das coisas. Mas eu ia até te perguntar, e nesse contexto de globalização, né, de que se fala muito hoje em dia, né, essa globalização traria problemas para a teoria? Né, ou não? Ou tu vês assim como nenhum problema, quer dizer, não é um objeto central para que se pense teoricamente? Não, eu acho que a globalização é um problema teórico, uma questão teórica. Que a globalização, são várias as globalizações, né? Exatamente, são várias. São várias, né? Então, a globalização, em princípio, primeiro já é um termo escamoteador, porque a globalização pretende ser uma universalização de princípios, de sistema financeiro, mas o termo esconde o quê? Que a globalização ela é mais um postulado do que uma realidade. Ou seja, ela quer ser global, ela diz ser global, mas ela é regional. Presta atenção, isso que chama globalização é regionalização. Os grandes investimentos financeiros, ditos globalistas, se concentram em poucos países. Exato. E vêm de poucos países. Né? Ou seja, é um domínio de poucos sobre muitos. É uma globalização não de mão de obra, não de trabalhadores, é uma globalização que restringe o movimento de imigrantes, movimento de empregados, as barreiras alfandegárias. Então eu acho que a globalização é um problema para a teoria, mas não creio que ela em si mesma traga nada de novo para a teoria, não. A questão da globalização e essa questão da ficção que se juntaria à percepção do real já está sendo percebida pelas próprias ciências sociais, pela história mesmo, quando não abre mão da própria literatura, por exemplo, para fundar ou fundamentar suas teorias, né, suas verdades, né, digamos. E a ideologia? Quer dizer, na verdade, aí, a dominante. Nós teríamos, então, a ideologia determinando também essa outra forma de existência, não é? Como sempre dominou. E como ficam as outras ideologias? Quer dizer, de que forma as ideologias, nesse sistema perverso, podem se contrapor?
Quer dizer, até que ponto os meios de comunicação não estariam sendo também dominados aí sim, por uma atitude globalizante de uma ideologia firmada, dominante. Veja só, essa palavra ideologia é uma palavra problemática. Foucault sempre evitou essa palavra. Evitou talvez para se colocar à margem do Althusser, que usava amplamente. Considerando mesmo o seu próprio texto aqui, do Monopólio da Fala. Monopólio da Fala. Eu entendo ideologia como, digamos, a dimensão do poder no nível do sentido, no nível das significações. Então, ideologia é a forma de poder que os conteúdos significativos assumem socialmente. Então, digamos, a mídia em si mesma ideológica, não tanto pelo que ela diz, mas como ela diz. Pela posição que ela fixa. Ela de um lado, o sujeito do outro, ela articulado com o mercado, os papéis que ela atribui aos sujeitos. Então, a ideologia é uma atribuição de papéis e de sentido às coisas no mundo. Mas o que chamava anteriormente de ideologia eram doutrinas, era um conjunto de ideias, e depois da guerra, se dizia que as ideologias estavam desaparecendo, estavam morrendo. Quer dizer, o que estava morrendo as causas, as grandes doutrinas, as ideias, em função de quê? Em função da mercantilização ou da mercadologização do universo social. Quando a mercadoria e o mercado predominam, você não quer causas fortes, nem quer partidos muito fortes, você quer consenso para que se compre o produto, né? Para que o mercado se realize melhor. Ora, a globalização é, no fundo, a ampliação do mercado. O grande vetor ideológico da globalização é o mercado. Desse ponto de vista, o mercado tem a mesma função que, digamos, que no século passado a máquina a vapor tinha. Todas as referências ideológicas do século passado com relação ao mundo era a mecânica, a máquina a vapor e a mecânica. Se você passa para esse século, hoje é o mercado. O mercado é o grande Deus da contemporaneidade. E a mídia é a teodiceia desse Deus. Quer dizer, a teodiceia é a justificativa da ação divina. Né? Se nós vemos o mercado e o capital como Deus, como divindade, o discurso, a teodiceia dessa divindade é a mídia. Portanto, a mídia é uma espécie de boca de Deus. É uma espécie de boca de Deus. É a fala do capital, é a fala do mercado em termos universais. A ideologia está aqui, está nessa forma que a mídia procura criar para ajustar os indivíduos a essa realidade. Evidentemente, isso aí, portanto, se é uma ideologia, ela vai interpelar os sujeitos de maneira diferente e criar identidades ajustadas a essa realidade. Então, o problema que traz aí é o problema de que tipo de identidade coletiva, nacional, individual é que a globalização... A mídia não é um poder, é uma serviçal do poder. Quer dizer, ela tem poder. Ela, sem dúvida nenhuma, ela exerce um poder. Mas um poder a serviço de um poder maior, que é o poder do capital. É como se fosse viveríamos uma plutocracia. Um discurso de legitimação. Estaríamos vivendo uma plutocracia. Sem dúvida, quer dizer, a plutocracia é o Deus capital. É o poder quer dizer, a plutocracia é um poder de ricos e poucos ricos. Né? É uma oligarquia plutocrática. Sem dúvida nenhuma, no nível da mídia isso é muito claro, porque é uma tendência hoje às megafusões, às concentrações empresariais. Então desaparece a pluralidade dos pontos de vista, apesar de aumentar o número de canais. Então você nunca teve tanta revista, tanto canal, tanto aí rádio chegamos quanto à hoje. ideia do bloco anterior. A quem interessa a globalização e o que surge como consequência dessa globalização? A concentração mundial da riqueza e a segmentação da miséria, ou a distribuição da miséria. O que se caracteriza cada vez mais pelo surgimento de novas pequenas nações. E aí eu ia retomar uma questão que foi falada assim, en passant, né, mas que eu sei que é inclusive objeto da tua última obra, que é a questão da identidade nacional. No caso, né, quer dizer, dentro de um contexto como esse, né, de globalização e dessa plutocracia, né, como fica a identidade nacional? Veja só, nesse meu último livro, Claros e Escuros, eu estava preocupado com como é que se formou
o que é que o pensamento brasileiro tinha de mais produtivo, de mais quente, por assim dizer. Foi sempre um pensamento sobre o que é Brasil, o que é ser brasileiro. Então, o pensamento Afonso Arinos, Melo Filho, Poli Afonso Celso, Gilberto Freire, Raimundo Fauro, Vitor Nunes Leal, Sérgio Buarque de Holanda, Manuel Bonfim, toda essa gente, que é o pensamento que se lê repetidamente no Brasil, pensou a identidade nacional. Eu chamo isso de pensamento identitário brasileiro. Diferentemente das elites brasileiras de hoje, intelectuais, estão mais preocupadas com a economia. Hoje é um discurso econômico que predomina. Qual é a diferença? Isso é que o Brasil, como nação, some nesse segundo pensamento. No primeiro, quando se perguntava ainda que país é esse, o que é que nós somos, havia ainda o enigma do território e o enigma do povo, o que é o povo brasileiro, porque o povo brasileiro inexiste ideologicamente, não existe no Brasil, porque o Império deu ao Brasil Estado e nação, mas não deu povo. Então, de Getúlio para cá, se tentou inventar um povo brasileiro, inventar um povo nacional. Foi essa também a tarefa dos modernistas, a invenção do povo. Isso se estendeu até o cinema depois. O que é que o vigor do cinema do Glauber Rocha? É a invenção de um povo. Está claro em Terra e Transe. Depois até os tropicalistas, Caetano, essa gente, o que estava ali, que povo é esse? O enigma brasileiro é esse. Que tipo de povo nós temos? Que identidade nós temos? Ora, essa questão que sempre inquietou os intelectuais está desaparecendo porque ninguém se importa mais com o território. Nós passamos a eleger presidentes que traem o território nacional. De Collor para cá, nós temos presidentes inimigos do território nacional. Collor é inimigo do território nacional, Fernando Henrique Cardoso é inimigo do território nacional. Quer dizer, na verdade, inimigo em que sentido? Território e a nação não importam mais. Importa isso aqui como se fosse um nicho produtivo para ser integrado numa escala global, dirigido por Fundo Monetário Internacional e por Banco Mundial. Ora, então, quando a nação desaparece como ideia, e se fala hoje na crise do Estado-nação, o povo não tem mais importância. É sempre melhor que o território seja menor, transformar mão de obra qualificada para ser nicho produtivo. É melhor ser Singapura do que Brasil. É melhor ser Hong Kong do que Brasil. É melhor ser Taiwan do que Brasil, para ser um território enclave produtor. Então o povo fica como uma espécie de lixo, de resto, de resíduo da história, e a questão da identidade vai embora, se some. A identidade passa a ser um lugar manipulado, aí sim, pelos fluxos financeiros da globalização, pelos ditames do Fundo Monetário Internacional. Então nós estamos vivendo um momento no Brasil de pensamento pouco produtivo, do ponto de vista de pensamento filosófico, muito macaqueador de estrangeiros, como diria Manuel Bandeira, falar do macaqueamento. Se lê muito, então filósofo tal, cada pessoa é dono de um filósofo e das aulas daquilo. O pensamento ativo da sociedade é muito economicista, porque, claro, o país vive para pagar suas dívidas. As grandes questões nacionais é contabilidade, se no final do mês vai poder se pagar os juros, né? Então, os economistas e o discurso economista têm uma grande importância. Você vê o primeiro plano que os economistas tiveram na vida nacional, né? Segundo plano, no nível do indivíduo, os psicanalistas. A psicanálise virou uma questão cultural pública no Brasil. Se discute publicamente o desejo como se tivesse alguma importância para o território. Não tem nenhuma, na verdade, né? Então, um pensamento realmente vigoroso, antropológico, político, forte, ético, político, desapareceu do mapa, e a mídia, que são intelectuais orgânicos das classes dirigentes, a mídia é um intelectual coletivo da classe dirigente. A mídia também não está preocupada com a questão da identidade. Onde é que entra, o que é disso? Tudo revela que tipo de crise? A crise da nação. A questão nacional. A questão nacional hoje é assumida não por mídia, não pelos intelectuais orgânicos do sistema, mas estranhamente, curiosamente, pelo povo que se organiza. Onde a questão nacional é colocada hoje com força é pelo movimento do Sem Terra. Aqui estão os verdadeiros intelectuais orgânicos da questão nacional. É o pessoal do Sem Terra. É o movimento de pensamento e ação mais importante do Brasil nos últimos 50 anos. É o Sem Terra, apesar dos descaminhos e do que a imprensa diz, do que a mídia diz. Portanto, vejam só, para finalizar, que está acabando, a mídia, como um todo,
está fora da questão nacional. Ela está a serviço do mercado transnacional. A questão nacional só interessa hoje ao povo. Que é resto. E aí nós entramos... fragmentado, né? Um povo sem identidade, um povo fragmentado, sem identidade. Quer dizer, já vinha tentando uma autenticidade, né, a duras penas, porque foram 500 anos de, né, expropriação dessa identidade. Né? E entramos numa outra fase também dificílima. Eu teria também, eu acho que todos nós aqui estamos com várias questões relativas a essa tua fala importantíssima, mas eu me lembro de uma questão de ordem ética. As últimas colocações do Muniz ensejaram várias ideias aqui entre os participantes. Me parece que o Ivo tinha algumas questões a colocar. Talvez aqui eu consigo vislumbrar como a mais central, pelo menos para mim preocupante, é a deriva a que ficou destinada à ética, né? Que em princípio construiria a base para assegurar o afloramento de uma identidade, né? Quer dizer, só que essa ética hoje parece sucateada, que aliás não é uma questão apenas brasileira, porque está lá no nascedor do imaginário burguês, né? A partir do momento que ele conseguiu criar éticas compartimentadas nas suas respectivas profissões, etc., etc., óbvio que se diluiu o vão central da ponte ética, né? Que na verdade seria uma. Né? E o Brasil, nesse estilhaçamento de imaginário, de asfixia da inventividade, solto, né? Solto por se sentir refém de alguma coisa que ele sequer vê. Ele, quando muito, sente os efeitos, né? Até porque não sabe pensar criticamente, ou se sabe pensar criticamente, não tem como se fazer ouvir, já que o pensamento crítico é também alvo de controle. Enfim, a questão que eu posso tentar formular para você, Muniz, é: qual é a sobrevivência ética possível para quem está fora dos ditames do poder? Não, veja só, a questão da ética, que é uma questão antiga, é uma questão de habitabilidade. Quer dizer, ética, em sentido radical, significa o atendimento, o conjunto das regras que você tem para ocupar um determinado território. É por isso que nesse nível a ética e cultura se confundem. Só que a ética dá o aspecto, digamos, ortoestrutural da cultura, né? Que é o aspecto dos valores. Ora, a ética está em crise em toda a modernidade, que a ética foi trocada pela moral, que não é a mesma coisa. Muita moral e nenhuma ética. E nenhuma ética. Eu acho que, na verdade, a questão da ética, hoje a reivindicação da ética, é, na verdade, uma maneira de escamotear o vazio político. Quando você reivindica muita ética, é porque as estruturas mediadoras do político estão fracas. Deixaram de cumprir. Então você está vendo uma situação, um caos na vida política nacional, uma imensa corrupção, e você sabe que essa corrupção é exercida pelos mediadores, são os políticos, então, como último recurso, você apela para Deus ou para a ética. Só que você não sabe onde é que socialmente os mecanismos da ética efetivamente se instalam, né? Então a questão da ética a reivindicação da ética aparece nesses casos extremos de corrupção, de terrorismo, de afrouxamento dos laços sociais. É uma questão, às vezes, colocada apenas de forma piedosa. No entanto, é uma questão necessária, é uma questão vital, porque a questão da ética é a questão da comunidade. Só a ética, por outro lado, onde você tem laços comunitários. E laços comunitários não significa proximidade física, nem proximidade, nem estreitamento de relações. Significa comunidade, tarefa comum, compartilhamento de uma tarefa, né? Obrigação para com o outro. Ora, onde é que você encontra essa comunidade nacional? Quando você vive em sociedade. Mas esse espírito da tarefa comum, você tem que ter, primeiro, a grande comunidade nacional.
a ideia de nação e de respeito ao território, para que essa ética, portanto, que a comunidade existe, é porque a ética existe. Então, nós estamos vivendo um momento de desprezo ao território, desprezo das relações comunitárias, de abandono, e desprezo ao Estado-nação. Desprezo ao Estado-nação. O Estado quer se livrar de seus compromissos com o território e para a comunidade. O Estado quer ser mínimo. O Estado não quer ser tão forte. Mas ele é forte para cobrar impostos e ele não quer ser mínimo para cumprir seus compromissos externos com o Fundo Monetário Internacional, com o BID. Então é uma farsa. O Estado está mais forte do que nunca. E ele é forte com relação ao território. Ele é forte com relação às obrigações, que eu que deixo de pagar o imposto de renda para o que me acontece. Então, é uma farsa. Essa farsa do Estado-nação mínimo. O Estado, na verdade, está aumentando suas exigências com relação ao território, está dando pouco. Ora, trocou o papel de um Estado que faz para ser por um Estado feitor, né? É um Estado feitor, exatamente. Então, vejam só, a ética, portanto, é esse compromisso que você tem com o outro, você tem com o território. Quando falta isso, qual é a contralinguagem no lugar? Na falta de identidade ética é a violência. A violência é uma contralinguagem, muitas vezes reivindicatória de identidade por parte de grupos marginais, mas também esse vazio de força que preenche o espaço das relações comunitárias. Então, o que nós estamos assistindo hoje na vida nacional é uma disseminação gigantesca da violência, que não é mais a violência histórica, a violência com objeto apenas de roubar, de assaltar. É alguma coisa maior do que a violência histórica, é o ódio. Quando a violência também não tem objeto, no lugar dela aparece o ódio e a crueldade para reger as relações humanas. Você já assiste isso ao nível de... eu não falo nem de torturas em regime militar, passou, mas eu falo até no assalto do delinquente maníaco na rua, que além de tomar o tênis do menino, ou tomar o dinheiro, dá um tiro. Né? Drogado ou não. É porque nós estamos já num regime, quando a ética se distanciou, quando essa comunidade se distanciou, onde não basta mais a violência. É preciso que se exerça sobre o outro, para se dizer que está ali, para ter uma identidade, é preciso que se exerça o ódio, se exerça a crueldade. Portanto, o que nós estamos precisando de ver nesse momento é um remanejamento, um novo pacto social que inclua de certa que não tem trabalho, de certa maneira, o marginal, de certa maneira, o marginal, ele fez a leitura de que ele é um marginal por causa do outro. Então, quando ele assalta o outro, no lugar deste assaltado, estaria a imagem deste outro que, no fundo, o tornou marginal. Daí ele querer tanto o patrimônio quanto a vida. Poderia fazer essa leitura, ou ela é um pouco uma viagem? É possível, é uma viagem, pode ser, fazer a leitura, é muita especulação, mas pode ser. O que, na verdade, a questão é essa: quando você não tem mediação ética, a violência irrompe. A violência irrompe. Você veja uma coisa, por exemplo, o samba aqui no Rio de Janeiro, as instituições, sempre houve violência. Você sabe? Se você vê a história do carnaval, dos blocos do ano passado, os grupos que se atritavam na rua eram no pau, era muita briga. Mas isso, de algum modo, contribuía para o próprio grupo. Por quê? Porque havia mediação ética da comunidade. Havia as mediações da sociedade global, aqueles grupos. Aquilo estava a serviço da identidade com mediadores éticos. Era um mecanismo também de ascensão social. Dali saiu o músico que tinha um emprego, que buscava um emprego, que... Qual é a diferença entre esse sambista do passado que brigava e, digamos, o funkeiro de hoje e o rap de hoje, onde há violência também? É a falta de mediadores. O problema não é que há tanta violência no funk, no rap, não é tão diferente de antes, não. O problema é que falta ali mediação ética. Aquela violência se dá ali sem mediação para a sociedade global. Não há grande esperança de ascensão social a partir dali. A sociedade perdeu muita mobilidade que tinha. Né? Então, sem ética, entendido como a mediação comunitária, o que toma o lugar das relações sociais humanas é a violência. A mídia teria alguma coisa a desempenhar, um papel a dizer sobre isso, se ela não estivesse a serviço do estreito interesse comercial do mercado. Ela poderia ser isso que Ralph Dahrendorf chama um catalisador externo. Quer dizer,
um catalisador, esse outro universo social, poderia ser um catalisador para, digamos, um tercius, que funcionasse como um grande mediador social das tensões, se todos encontrassem ali um veículo de expressão comunitária. O problema é que a mídia, hoje, esse sistema montado, está a serviço exclusivo das empresas, do mercado e do lucro. Então, nós voltamos ao que eu disse aqui no início. Eu acho que é muito capital, que é muito dinheiro e muito esforço para colocar no ar a bobagem que nós assistimos cotidianamente na televisão. É como se o mal hoje, mais do que o assassino que mata, mais do que o grande corrupto, como se o grande mal do presente, no que diz respeito à televisão, fosse a banalidade. É como se nós estivéssemos condenados à banalidade. Esse é o grande mal do momento. Ou seja, nós estamos irremediavelmente condenados à banalidade que vem da mídia. Você liga a televisão e você tem contato com a banalidade, com o banal. E muito dinheiro para produzir esse banal. Isso quer dizer uma banalidade enfeitada, né, que engana, seduz e fica como modelo ao longe, porque já aquela coisa da televisão é longe, né, mas que você deseja, no sentido aí do desejo de alcançar. Quer dizer, onde você esteja, e é esvaziada de conteúdo, esse conteúdo ético, que será então que a saída seria essa organização de comunidade, mas com essa, que organização seria possível então, né, para tornar comum o desejo da comunidade? Investir nas verdadeiras agentes de transformação cultural de um grupo social, que aqui no Brasil eu diria, não importa tanta festa, tanta promoção, nem tanto cantor em público. Invistam na professora de primeiro grau. Também acho. A grande agente cultural do Brasil seria a professora de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Portanto, é a questão da educação. Aí é a questão estratégica da mídia. A questão estratégica da mídia está fora dela. Está na professora primária, professor secundário, na universidade. Essa é a minha visão. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Fechando com chave de ouro. E eu só tenho a agradecer muitíssimo, ministro André, né, já que falamos em educação, esta aula verdadeiramente, né, que foi trazida aqui ao nosso programa, Letras e Mídias. Também queria agradecer muito a presença aqui da Terezinha Val e do professor Ivo Luquezzi, né, sempre habituais participantes. E também eu queria agradecer ao nosso público, né, sem deixar de lembrar que, caso queiram dirigir alguma correspondência ao programa, estamos abrindo uma página, né, de e-mail, letrasemídias@estacio.br. Então, agradeço a todos, aguardando para um próximo programa.